Começando mais um teste de sistema ADAS aqui no canal, e o carro da vez é o Leapmotor C10 100% elétrico. Esse SUV que faz parte agora do grupo Stellantis, mas tem origem chinesa, assim como praticamente todos os lançamentos recentes aqui no mercado brasileiro. Esse carro é recheado de sistemas ADAS e a gente vai conferir cada um deles para descobrir se o Leapmotor C10 consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho. Vocês já devem saber que antes de pegar a estrada eu mostro as configurações do sistema ADAS, então vamos fazer isso. A gente mexe tudo na multimídia para variar. Carro chinês hoje em dia é tudo assim. E podemos encontrar na primeira página o controle de centralização de faixa. Eu vou perguntar aqui para ele, caso vocês queiram ler as explicações, tá? Mas eu não vou ficar lendo. Esse aqui é o sistema de permanência em faixa, ou controle inteligente de velocidade. É o reconhecimento de placas de trânsito, aí você pode colocar um alarme para quando mudar. Um aviso por excesso de velocidade, esse é só visual, né? E esse aqui é o sonoro também. Ou seja, detectou 40, você passou dos 40, ele vai ficar pitando. Esse alarme, ele sempre volta ativado, tá? Quando você desliga o carro, isso é muito irritante. E esse controle do limite de velocidade, se eu não me engano, é a sugestão que ele faz para o ACC, né, para você colocar se você quiser. Em segurança ativa, a gente tem um alerta de colisão frontal, que seria da frenagem automática de emergência. Você regula a sensibilidade, a gente deixou no padrão, mas você tem a alta e a baixa também. A frenagem em si, você pode ativar ou desativar também se você quiser. Aqui o sistema de permanência em faixa, esse primeiro aqui que eu mostrei é na verdade a centralização, tá? Você pode desativar por aqui, mas ela só vai funcionar quando você ligar por aqui também. E essa aqui é a permanência, aquela que corrige, a gente vai mostrar tudo para vocês. Você pode pedir aqui também a explicação, o nível de assistência você pode deixar só alerta, manter na faixa os dois juntos. E a sensibilidade do aviso você regula baixa ou alta também e coloca ou tira o som. O assistente de permanência de emergência, esse aqui é do sensor de ponto cego. A gente vai falar isso para vocês também. O sensor de ponto cego em si você pode ativar ou desativar. O alerta de abertura de porta, a gente vai explicar tudo isso. O alerta de colisão traseira, eu acho legal que ele tenha animação e te explique aqui o que cada coisa funciona. O alerta de tráfego cruzado traseiro também, você pode inclusive deixar só o alerta ou o alerta mais a frenagem. E o aviso de distração que eu vou mostrar é o sensor de atenção, o sensor de fadiga que está incorporado também. Esse pelo menos ele fica desligado se você deixar assim. E assistente de imagem na verdade é sobre as câmeras 360 graus, para ele ativar automaticamente quando você entra no carro, né, quando dá partida, e também quando você pega uma subida. Quando a gente vem em iluminação exterior, a gente pode selecionar também o farol alto automático. Basicamente é isso, vistas as configurações, então vamos testar esse carro na prática. Eu vou comentar agora para vocês sobre o assistente de permanência em faixa. Lembrando que esse carro possui também a centralização, que é um outro recurso separado, que a gente vai falar também nesse vídeo, tá? Esse aqui é aquela correção de prevenção, então você está saindo da faixa, ele vai corrigir automaticamente no volante para tentar trazer o carro de volta. A centralização realmente vai dirigir aqui no meio, praticamente de forma, vamos dizer, semi-autônoma. A permanência, a correção, ela funciona acima de 60 km por hora. E o legal aqui desse carro é que, assim como vários chineses, a gente tem no painel a visualização 100% do tempo das faixas e dos carros da via. Então ele vai detectando os carros, as motos, os caminhões e vai mostrando, assim como as faixas, se elas são contínuas, pontilhadas e etc. Bom, vamos jogar o carro aqui para a direita e ver o que acontece, ó. Vocês viram, né? Ele deu um alerta sonoro, apareceu a faixa em vermelho ali no painel e fez a correção no volante. Mais uma vez aqui para a direita, ó. Mais uma vez o mesmo procedimento. E ele pisca o alerta ali também, né? O símbolo do sensor de faixa, né? Para a esquerda, ó, fez uma correção bem pequenininha agora, mas fez também. Para a direita, ó, mais uma vez corrigiu. E a sensibilidade do aviso você pode deixar baixa ou alta. O aviso eu acredito na verdade que seja a vibração na direção, porque você pode tirar o som do aviso, igual eu acabei de desabilitar. Vamos ver para a direita aqui de novo. Ó, corrigiu e corrigiu bem, tá? Vamos ver para a esquerda agora, vamos induzir o carro, ó.
Ó, ele chega às vezes a comer um pouquinho de faixa, mas ele faz uma correção legal. Aqui na curva, vamos jogar para a direita, agora vocês puderam, né, perceber uma atuação um pouco mais forte no volante, justamente pela intensidade da curva e a velocidade que nós estamos, a mais ou menos 115 km por hora. E ele vai corrigindo, ó. E tá um sol forte aqui, bem na lente da câmera, e mesmo assim ele conseguiu corrigir bem. Ele tinha detectado como uma faixa contínua, mas pelo menos detectou que é uma faixa, então tá tudo certo, ele manteve dentro dela. Lembrando que dando seta, logicamente, ele vai desativar esse recurso temporariamente. Vamos colocar na sensibilidade baixa para ver se muda alguma coisa. Aqui para a esquerda, ó. Aparentemente não, tá? Pelo menos no volante ele está fazendo a mesma atuação, o mesmo nível, ele está empregando a mesma força, digamos assim. Então parece que só muda realmente o aviso. Tem curvas mais fechadas que provavelmente ele não vai conseguir fazer. Vamos ver essa aqui para a esquerda, ó. Essa fez muito bem. Mais uma vez, ó. Ó, fez muito bem também. Eu posso concluir que é um bom sistema, tá? Ele funciona assim para um sistema de correção e não a centralização, que é outro recurso. Você que está assistindo esse vídeo até aqui, por que você ainda não deixou o seu like aqui embaixo? Como que você explica isso, hein? Deixa já também o seu comentário aqui embaixo para eu saber o que vocês acham sobre o Leapmotor C10. E se você quiser fazer um comentário pago através do sistema Valeu Demais, você ajuda ainda mais o nosso canal e também deixa o seu comentário destacado para todo mundo ver, inclusive eu. Eu já adianto que essa vai ser a parte mais longa desse vídeo, porque nós vamos falar agora dos dois principais recursos de sistema ADAS, que é o piloto automático adaptativo, o ACC, e também da centralização de faixa. Vou acionar aqui o ACC e para isso eu coloco a alavanca de transmissão aqui para baixo uma vez. Ele programou nos 95 porque era a velocidade que nós estávamos. Aqui por este scroll, né, essa bolinha do lado esquerdo do volante, quase que eu falo do mouse, que eu falei scroll, né? Você consegue então configurar, ó, qual a velocidade que você quer e ele passa de 1 em 1, isso é bem legal. Passando a bolinha para a esquerda ou para a direita, você regula a distância em relação ao carro da frente. E a gente está deixando aqui na distância mais próxima possível. Ele está programado em 80, mas está mais ou menos 61 por hora por conta do Logan aqui na frente que está mais devagar. O ACC ele vai funcionar entre 0 e 130 km por hora. Isso porque ele possui a função Stop and Go que a gente também vai mostrar. Mas só funciona a partir de 5 por hora se não tiver um carro na frente para ele seguir. Então vamos supor que você esteja saindo de um semáforo, alguma coisa assim, não tem carro na frente, primeiro você vai ter que chegar até os 5 por hora para depois conseguir acionar. E a velocidade mínima que você consegue definir aí é de 30 km por hora. O manual diz pra gente que o ACC ele também não funciona com os limpadores de para-brisa na posição mais rápida. E se o farol de neblina e o pisca-alerta estiverem ligados juntos, ele também não vai funcionar. Interessante isso, né? Curioso, acho que eu nunca vi algo nesse sentido, é a primeira vez. Vamos dizer aqui que você está usando o ACC, mas você quer cancelar ele. Você pode dar um toquinho no freio, onde ele já vai entender que você está no comando. O manual diz pra gente que você pode colocar a alavanca de transmissão para cima, ó, que aí ele vai então voltar para o modo manual. Agora é o momento mais crucial do nosso teste, que é a Avenida dos Bandeirantes. Na estrada, muitos ACCs e centralizações de faixa funcionam bem, mas aqui na cidade é mais difícil. E agora, vocês perceberam que eu dei 2 toques para baixo? Para ele ativar também o LCC, que é a centralização. Inclusive, ela só funciona em combinação com a ACC. E aqui o manual ainda destaca que antes de você acionar, você precisa estar abaixo de 140 km por hora. Depois que você acionou, ele funciona até os 150. Acima disso, ele vai desligar automaticamente. E toda essa variação de velocidade que vocês estão vendo aqui está sendo feita pelo ACC. E também, ó, já começou a pedir a mão no volante, porque ele está centralizando o carro também na faixa. O T-Cross vai sair, eu vou aumentar aqui para 60 por hora, vamos ver ele acelerando. Lembrando que eu deixei no modo de condução personalizado, mas eu coloquei tudo no Eco, menos a frenagem regenerativa que eu deixei no padrão. Parece que isso não interfere no ACC, eu acho que poderia interferir.
ou se interfere é bem pouco, porque eu realmente não notei essa questão. Mas vocês estão vendo que por enquanto ele está fazendo muito bem a variação de velocidade e está mantendo muito bem também na faixa. Vamos ver essa curva. É importante sempre ficar atento, até porque, como eu sempre falo, esses sistemas são baseados por uma câmera atrás do para-brisas. E aí se tem uma neblina muito forte, uma chuva forte, um sol muito forte, algo assim, uma condição mais complicada, você pode ofuscar, atrapalhar a visualização da câmera, e aí o sistema não vai funcionar ou não vai funcionar tão bem. Mas olha como ele faz as curvas com bastante precisão, isso eu achei legal. Aqui ele jogou um pouquinho mais para a esquerda porque a faixa fica grande e depois ela vai diminuindo, né, por conta da faixa de moto aqui também. Mas ainda assim funcionou muito bem. Sobre o ACC, eu achei um pouquinho agressivo nas acelerações e frenagens. Se o trânsito tiver mais tranquilo, lógico que ajuda também aqui pro Leapmotor ser mais tranquilo no ACC. Mas se ele já tiver um pouquinho mais movimentado, parando um pouco mais rápido, esse carro parece que demora um pouquinho para detectar essa mudança de velocidade, então vai ser um pouco desagradável aqui também, freando um pouco mais forte. Mas olha, eu vou falar para vocês que a centralização de faixa está me surpreendendo até o momento, porque a gente sabe muito bem, com base em vários outros carros que a gente já testou, que com faixa de moto geralmente não funciona bem, porque ele enxerga aquela faixa da esquerda como o nosso limite. Ele acaba ignorando essa primeira. Então ele pensa que você está numa faixa bem mais larga e aí acaba comendo a faixa de lá. Vocês viram que até o momento isso não aconteceu nenhuma vez. Agora pode ser que aconteça, só porque eu falei ele está indo mais para a esquerda. Não chegou a comer faixa ainda não, tá? Andou um pouquinho mais para a esquerda, mas não comeu faixa de moto. Sobre a frenagem, essa aqui eu achei bastante tranquila, do ACC, bastante suave. Eita, não pode elogiar, né? Rapaz, quando você elogia, as coisas ruins é que começam a acontecer. Essa última frenagem aqui que ele fez foi realmente bastante agressiva. Me espantou, me assustou, inclusive, porque eu não estava esperando, o carro já estava praticamente parado, né? Não precisava disso. O manual não fala pra gente quanto tempo ele precisa para retomar o veículo automaticamente. Estão vendo que agora comeu um pouco da faixa de moto? Ó? Agora ele já se perdeu, então eu vou tentar balizar ele aqui de novo. Mas eu acho que ele vai acabar caindo para lá novamente. Ó. Enfim, já falo da faixa de moto para vocês, mas sobre o ACC, os ACCs geralmente têm aquela função de retomada automática, que é o stop and go, né? Ó, vamos ver mais uma frenagem. Eu já teria começado a frear mais antes, ó. Ele deixa para chegar um pouco perto do carro e aí faz uma frenagem um pouquinho mais forte, tá vendo? Não é nada absurdo, mas poderia ser melhor. Sobre a retomada, eu acredito que seja basicamente o padrão, que são os 3 segundos. Então, o Azir aqui na frente saiu dentro de 3 segundos, ele retoma sozinho. Depois disso, você tem que retomar aqui manualmente ou pelo pé. Mas o manual não especifica esse tempo pra gente, uma pena. Ó, saindo aqui, quando ele detecta que o carro da frente saiu, ele até aparece um aviso para você pressionar suavemente o pedal do acelerador, justamente para ele fazer a retomada. O caminhão estava muito para a esquerda, por isso que eu coloquei as mãos no volante, tá? Vou programar em 51. Poucas vezes ele invadiu a faixa de moto. Ele nem chegou a comer muito, mas ele estava andando bem mais próximo. Na maior parte do tempo, principalmente aqui em linha reta, ele detecta muito bem e ele consegue fazer a centralização sem invadir a faixa de moto. Até porque em São Paulo, se você invadir a faixa de moto, meu amigo, você vai arrumar problema, viu? Você vai arrumar confusão. Agora ele já perdeu um pouco da detecção, talvez por conta desse sol forte na câmera. Ele deixou de detectar e aí você viu que ele foi um pouco mais para a direita. Já voltou a detectar. O trânsito está bem parado ali na frente, ele continua acelerando, ó. Vamos ver, eu tô com o pé próximo aqui se eu precisar frear. Mas ó, vocês perceberam que ele poderia ter detectado antes e já começado a frear suavemente? Não, ele deixa para fazer isso um pouco em cima. Agora vocês viram a retomada automática. Ele estava parando e aí o carro da frente saiu dentro do tempo e ele voltou. Agora ele ia comer a faixa de moto de novo, por isso que eu coloquei as mãos no volante. Pelo menos aqui na cidade, o que eu posso concluir? A centralização de faixa funciona realmente muito bem. Agora o ACC realmente poderia ser um pouco mais suave. A aceleração não é das mais fortes, ela consegue ser ok. Agora as frenagens acabam sendo mais fortes do que o necessário. Nada absurdo também, mas são um pouco mais. Vou ter que corrigir o volante de novo.
Quer ver, ó, tá parando suavemente agora. Aí no finalzinho ele aperta um pouco mais o freio e você dá aquela balançadinha aqui. Ainda é mais confortável você frear manualmente. Ou com o pé. Como que se diz quando freia com o pé, hein? Não sei. Temos aqui na frente algumas curvinhas. Não muito pesadas, mas um pouquinho mais inclinadas. Lembrando que tá fazendo da velocidade também, ó. Centralizou bem, foi um pouquinho mais para a esquerda, mas pela quantidade de sol ali atrapalhando, tá tudo certo. Vamos ver essa aqui agora. Fez uma frenagem um pouco mais forte, perdeu a detecção. Vocês viram, né? Já voltou. Provavelmente por conta dessa incidência do sol, tá? Não que seja exatamente um problema do carro ou algo assim. Mas a frenagem, ó, mais uma vez, foi um pouquinho forte. Em resumo, gostei da centralização na cidade, mas o ACC poderia ser ainda um pouquinho melhor. Ele está longe de ser péssimo ou muito ruim, mas poderia ser um pouco melhor sim. Vamos ver essa última centralização, ó. Ele já estava indo um pouco mais para a direita. Agora, normal, ele foi bastante para a direita, por quê? Porque ele perdeu a faixa no cruzamento. O cruzamento não tem faixa, então é normal que ele não consiga detectar. Já que estamos aqui na estrada, eu quero testar para vocês se esse carro tem ou não o assistente de ultrapassagem, que o manual não fala nada. Vou dar seta aqui para a esquerda. Não fez nada, né? Tá regulado em 135 por hora. Então, ó, infelizmente não tem o assistente de ultrapassagem. Eu vou aproveitar para ligar aqui a centralização de faixa também. Vou programar em 120 km por hora. E agora eu não vou obedecer o pedido dele de colocar as mãos no volante. Ó, acabei de tirar as mãos do volante. Vamos ver até onde ele vai e o que acontece quando a gente não obedece o pedido dele. Por enquanto funcionando completamente normal. Ó, já pediu, gire levemente o volante. Vou ignorar esse pedido dele. Ele está reduzindo bem a velocidade porque o Escort aqui está bem devagar também. Já começou a dar um alerta vermelho. E ele dá um alerta sonoro também, né? Não vou fazer nada, vamos ver. Ó, ele começou a frear o carro, vocês perceberam? Ele provavelmente iria parar completamente, é que aqui na estrada a gente não consegue testar. O manual não especifica se ele para 100% ou não, o que acontece. Mas pelo menos, pelo que parece, ele não só desliga, já é um ponto positivo, ele ainda continua te dando alguma assistência. Até porque você pode ter passado mal, desmaiado, alguma coisa nesse sentido. Pessoal, estamos na estrada, vamos ver o comportamento da centralização aqui nessas curvinhas. Essa aqui ele está fazendo muito bem, ó. Não são curvas também muito fechadas, mas olha como o sol está bem forte na nossa cara aqui. Está me incomodando. Imagina a câmera que está atrás do vidro e tudo mais, então às vezes é normal ele desativar e até agora não desativou. Aqui é basicamente linha reta, mas nós temos mais curvas aqui na frente, ó. Vamos ver. Fazendo bem até o momento. Vocês viram, né? Não são curvas fechadas, mas ele centraliza bem. Então, realmente, a centralização desse carro eu achei muito boa. Agora, aqui na sombra, ele acaba funcionando até melhor. Vamos ver, eu queria cair para a direita, mas vamos ver primeiro essa curva, a gente cai depois, ó. Já começou a mexer no volante. E fez muito bem também. Vamos cair para a direita para a gente ver rapidamente essa outra curva. Já voltou a detectar, ó. E aqui ele já está acelerando um pouco mais, porque eu programei 117 no ACC. Ele está um pouco mais para a esquerda aqui, ó, mas depois ele vai ajeitando. E de novo, pela quantidade de sol aqui na frente, eu tô até surpreso dele funcionar, ó. Ó, pediu para colocar a mão no volante, eu só encostei aqui. Centralizou muito bem. Vamos ver essa aqui na frente, ó. E ele tá até rápido, né? Só o ACC que realmente é um pouco agressivo, né? E às vezes... Opa! Agora é normal, ele perdeu a detecção porque o ônibus começou a invadir um pouco da faixa. O ônibus tampando a faixa, o sistema não consegue detectar. Então é normal que ele tenha algum probleminha nesse sentido, tá? Não é problema do carro, é só uma questão normal que pode acontecer. Eu quero falar agora para vocês sobre os sensores de ponto cego. Eu vou deixar o ACC funcionando enquanto isso, se vocês quiserem prestar atenção nisso também. Aliás, antes do ponto cego, vamos falar do preço do carro, que é um ponto sempre muito importante e às vezes eu acabo esquecendo.
Essa versão única que não tem nome é chamado somente de Leapmotor C10 elétrico, que é o BEV, né? Battery Electric Vehicle. Ele custa R$ 204.990. Jesus, essa foi bem forte. Eu vim até para frente aqui. Não temos opcionais para esse carro, as pinturas são gratuitas, então, a não ser que você adicione aqueles acessórios de concessionária, o preço é o mesmo de R$ 205 mil. Agora sim, vamos ao sensor de ponto cego, que pode não detectar carros que estejam com uma diferença acima de 80 km por hora. É bastante coisa. Essa querida senhora dá a seta depois que já entrou na faixa, aí já não adianta muita coisa, né? Eu achei um número bem alto, viu? Tem muitos que detectam somente até 15 por hora de diferença de velocidade, etc. Pelo menos é o que o manual diz pra gente, 80. O que eu gostei é, apesar do manual não falar uma velocidade para ele funcionar, por exemplo, a partir de 20 por hora, a partir de tal velocidade, isso ele não diz, mas eu percebo que até parado às vezes ele funciona. O funcionamento desse recurso vocês já conhecem bem, né? Tem duas luzes, uma em cada retrovisor. Tem um veículo no seu ponto cego, ele vai acender a luz do lado correspondente. Se você der seta enquanto tem o carro no ponto cego, por exemplo, está na direita, dei seta para lá, ele vai piscar esse alerta. E embora o manual não diga isso pra gente, não especifique nada, eu percebi que ele tem um assistente de emergência. Como que funciona? Em velocidades mais altas, junto com o sistema de permanência em faixa, então acima de 60 mais ou menos, se você der seta quando tem um carro no seu ponto cego e começar a invadir a faixa do lado, ele vai então corrigir no volante um pouco mais forte para tentar evitar que você faça essa colisão, mesmo que você esteja dando seta. Alerta de colisão traseira, como que funciona? Vários chineses são equipados com essa tecnologia e tem muita gente infeliz brincando de acionar isso no carro dos outros. Basicamente, esse recurso funciona assim. Quando vem um veículo muito rápido atrás de você, ele vai piscar o alerta justamente para alertar o pessoal de trás que ele está num possível risco de colisão. E aí tem muita gente acelerando de propósito contra o carro da frente para tentar ativar esse recurso. E já aconteceu acidente por isso. Então não façam essa besteira, pelo amor de Deus. Mas não tem nenhum segredo, tá? O funcionamento é esse. Frenagem automática de emergência, vamos falar dela agora? Ela não detecta animais, veículos cruzando e veículos no sentido contrário do seu, mas detecta veículos, ciclistas e pedestres também. O manual não diz pra gente a que velocidade funciona ou, por exemplo, o que acontece depois dele parar completamente o carro através de uma frenagem. Mas explicando para vocês como funciona o recurso, é o que eu já falei em 200 milhões de vídeos aqui para vocês. Ele tem um alerta de colisão, então quando você estiver numa situação de risco de acidente, ele vai alertar para você. Se você não fizer nada, ele vai acionar automaticamente o freio para tentar evitar essa colisão ou reduzir os riscos dela, reduzir a gravidade do acidente. Agora, em muitos carros a gente vê que depois que o sistema parou completamente o carro através de uma frenagem de emergência, ele libera o freio em somente 2 segundos, então o carro vai voltar a andar. Alguns outros carros mantêm parado, liga até o freio de estacionamento. Como o manual aqui não especifica, eu não sei o que acontece. O que eu vou testar para vocês é o alerta, pelo menos. Esse é um pouquinho mais fácil. Então, para a gente testar pelo menos o alerta, vamos acelerar um pouquinho mais rápido em relação ao BYD King que a gente tem aqui na nossa frente. Vamos lá, ó. Vamos só aproximar mais rápido, ó. Vocês viram, né? Esse aqui acionou o alerta e ele acionou o alerta também do King, porque o King tem o alerta de colisão traseira que eu falei para vocês. Agora, eu achei que o aviso sonoro aqui ele é bem discreto. Ele só faz um bam 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 e ele faz isso para vários recursos. Então, achei que poderia ser um pouco mais específico. Reconhecimento de placas de trânsito. Bom, pessoal, ele está detectando 90 aqui no painel. Nós vamos passar por duas placas, uma de 70 e uma de 60. Vamos ver se ele detectou. Detectou a de 70, a velocidade mais alta. Tem uma de 60 aqui agora, vamos ver. Detectou também, já trocou aqui para 60 por hora. O que eu não gosto desse recurso é que ele volta sempre com o alarme ativado. Por quê? Eu já mostrei para vocês que você pode na central multimídia colocar um alerta para quando você exceder a velocidade. E eu acho isso muito chato, até porque às vezes ele acaba
detectando ou deixando de detectar uma placa, e aí fica a velocidade errada. Então é frequente ele ficar apitando e toda vez que ligar o carro vai ter que desligar manualmente esse aviso. Tá a 60 por hora, vamos passar por duas placas, uma de 90 e uma de 60, ele detectou a de 90 também. Então pelo menos aqui na marginal ele funcionou muito bem. O legal também é que quando tem uma velocidade mais baixa ou mais alta, quando muda a velocidade e você está usando a CC, ele dá também essa sugestão para você trocar rapidamente a velocidade do ACC. Então dando um toque aqui para baixo você aceita a sugestão dele e já troca para a velocidade nova. Sensor de fadiga, que é também um sensor de atenção. Eu deixo ele até desligado para não ser irritante, mas vocês estão vendo que tem uma câmera posicionada aqui, um sensor, ele vai ficar realmente olhando você o tempo todo. Então se você ficar distraído aqui, mexendo no celular, alguma coisa assim, olhando muito para a central multimídia, logo ele vai acabar dando esse alerta pra gente, ou de atenção, ou então ele dá aquele alerta de fadiga quando você dirige muito tempo continuamente, quando você está deixando sair muito da faixa e etc. Pelo menos esse aqui não volta ativado quando você reinicia o carro. E lembrando que ele funciona a partir de 10 km por hora, o sensor de atenção, né? Eu estou numa condução agora quase noturna, naquela estradinha de terra que vocês já até conhecem aqui no canal, porque eu quero falar sobre o HDC, que é o assistente de descida. Eu vou ativar ele por aqui, ó, cadê? Aqui, HDC, bom, está ativo, vamos ver se... apareceu lá no cantinho esquerdo, ó. Vamos lá, tem uma descida bem considerável aqui, como vocês podem notar. Vou soltar completamente o pé do freio, ele já está atuando, ó. Assim que ele atua, ele fica aceso um símbolo aqui no painel, tá, pessoal? Vocês podem ver que ele está mantendo a mais ou menos 5 km por hora. E o manual diz pra gente que a velocidade pode ser definida pelos pedais de 8 a 35. Então acelerei um pouquinho mais. Ó, realmente agora ele está um pouco mais rápido, tá? 11 por hora. Vou frear um pouquinho, vamos ver se a gente consegue regular de novo a velocidade mais baixa. Ó, agora ele está mantendo de novo a 6 km por hora, mais ou menos. Lembrando que o HDC ele é bastante útil em situações onde você tem um piso escorregadio ou coisa assim. Por quê? Você pisando de forma manual no pedal do freio, ele vai pinçar todas as rodas ao mesmo tempo. Agora, o HDC ele consegue frear somente uma das rodas. Isso evita com que o carro derrape. Ele consegue fazer uma frenagem mais eficiente. Então parece besteira, mas em algumas situações ajuda bastante. Pessoal, nós temos aqui uma subidinha, porque eu quero mostrar para vocês que ele funciona também em marcha ré. Então, ó, soltei o pé do freio, né? Ele já está segurando pra gente. Vamos dar uma aceleradinha para ver se ele também tem um ajuste de velocidade, ó. Aparentemente tem sim, tá mantendo por volta ali dos 8, 9, 10 km por hora. Então, ajuda sim esse recurso, dependendo da situação. Estamos agora, de fato, em uma condução noturna, ou quase isso, porque está escurecendo exatamente nesse momento. Eu quero falar para vocês sobre farol alto automático, que só liga, de fato, em ambientes bem escuros. O manual não diz mais nada pra gente, só isso, que ele vai depender da luminosidade e, claro, se tiver um carro na frente ou não. Ali atrás ele ativou por alguns pequenos segundinhos, de forma realmente muito breve, mas ativou. Agora, por exemplo, nós estamos em baixa velocidade, então provavelmente ele não vai funcionar. Por quê? Embora o manual não especifique uma faixa de velocidade para isso, a gente sabe com base em outros carros que já testamos que funciona a maior parte deles a partir de 30 por hora. Alguns a partir de 20 ou 25, alguns a partir de 40, mas a maioria é 30. Ó, vamos ver se ele vai ativar em algum momento. Ó, acabou de ativar. Já desativou, vocês perceberam? Aqui, pessoal, vocês não vão conseguir notar muita diferença porque ainda está um pouco claro, né? Mas naquela escuridão maior ajuda bastante. Pessoal, agora estamos entrando num breu de fato, que é uma estradinha de terra que vocês já até conhecem aqui também no canal. Agora vocês devem, enxergar mais facilmente o acionamento do farol alto. Vamos ver se a gente dá sorte de encontrar algum carro por aqui, mas eu acho que vai ser um pouco difícil, ele vai acabar desligando pela velocidade mesmo.
porque diminuindo a velocidade ele desliga automaticamente. Olha lá, em mais ou menos 24 por hora ele já desligou. Mas vocês viram ele funcionando. Vamos falar agora para vocês sobre o alerta de abertura de porta. Ele funciona piscando o sensor de ponto cego ali, aquela mesma luz do lado correspondente onde passar um carro. Então vai passar um carro aqui na esquerda. Eu inclusive vou abrir a porta para vocês verem, ó. Ó, vocês perceberam, né? Ele pareceu, tenha cuidado ao abrir a porta, e mudou também a iluminação ambiente. Lembrando que para ele alertar aqui pela iluminação ambiente, você tem que ter deixado a opção ativada na central multimídia para ele fazer esses avisos pela iluminação. E o interessante é que qualquer momento que você for sair do carro, tendo um carro aqui atrás ou não, ele pisca a seta do lado correspondente. Então eu abri a porta aqui da esquerda, ó, ele pisca a seta da esquerda. Vou tentar mostrar para vocês novamente, ó. Vai passar uma moto aqui. Vamos ver se vai detectar. Ó, tá vendo a iluminação aqui? Piscando num... Era para ser um vermelho, mas ele é praticamente um rosa, para ser sincero. Mas funciona bem, vocês viram. Eu quero falar agora para vocês do alerta de tráfego cruzado traseiro, que funciona abaixo de 10 km por hora. Então eu estou simulando que estamos saindo de ré aqui como se fosse de uma vaga. Provavelmente vai passar um carro ali do lado esquerdo e eu mostro para vocês se ele vai alertar para a gente ou não. Vai passar um carro ali do lado esquerdo, vamos simular como se eu estivesse saindo de ré, ó. Olha lá, perceberam, né? Ele pisca ali no retrovisor e dá um alerta sonoro para a gente também. Pessoal, eu quero falar para vocês também sobre a frenagem automática em manobras. Eu sinceramente não encontrei nada no manual. Pode ter sido falha minha, mas eu realmente procurei e não achei nada sobre esse recurso. Mas ele tem, porque ele já ativou comigo, inclusive. Você tem o alerta de tráfego cruzado traseiro, que tem a frenagem automática, mas pelo que me parece ele tem também nas manobras. Isso acho que só para trás, tá? Para frente isso eu não percebi atuar. E mesmo que nas configurações da câmera você não acha uma opção falando sobre ela. Então pode ser que seja só pela frenagem do alerta mesmo, do tráfego cruzado. Mas eu acho que ele tem para as manobras sim. Mas afinal de contas, o que é que eu achei sobre o sistema ADAS aqui do Leapmotor C10? Sinceramente, eu gostei, com exceção do ACC, que poderia ser um pouco mais suave, mas os outros recursos funcionam bem. Eu vou considerar como um ponto mediano, porque a gente tem vários chineses que funcionam de forma parecida, então esse aqui não se destaca, a não ser pela centralização que eu realmente achei bastante boa. No restante, é o que todos os chineses praticamente possuem, e alguns deles têm até um pouco mais de recursos. Por exemplo, o Park Assist, o Auto Reverse, que é aquela função de voltar sozinho de ré, isso não tem nesse carro. Não que faça muita falta, mas alguns outros chineses dessa categoria já possuem. Mas de modo geral, gostei sim do ADAS aqui do Leapmotor. Tá dentro da média dos chineses, mas é bom. Poxa vida, eu fiquei sabendo que você tá querendo sair desse vídeo sem deixar o like aqui embaixo, sem deixar a sua opinião. Aí fica difícil, ajuda a gente, é de graça. E é muito legal a gente ter essa interação, essa conversa aqui nos comentários sobre o que vocês acharam do ADAS do Leapmotor C10. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque nós teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.